Som. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É muito bom estar aqui, muito bom conhecê-los, conhecê-las. Meu nome é Rodrigo, sou esposo da Tatiane, pai do Davi, de 6 anos, pai do Lorenzo, de 8 meses. Que minha esposa não saiba que eu quase esqueci. Não falem para ela, por favor. Sou pastor ali na Assembleia de Deus, no bairro do Sacomã, bem ao lado do metrô Sacomã. E Deus tem feito coisas muito especiais lá, assim como Deus tem feito aqui. Quero agradecer o Lucas, muito obrigado pelo convite, a todos os pastores. Obrigado pela confiança, vocês são muito corajosos. Enfim, eu queria, de maneira bem objetiva, compartilhar um texto do Evangelho com vocês. Se vocês trouxeram a Bíblia, por favor, abra o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. É tão gostoso a gente chegar numa igreja acolhedora, bem arrumada, com pessoas que a gente vê nos olhos o caráter de Cristo. Parabéns pela igreja que vocês são membros, honrem os seus pastores, sua liderança. Tem horas que a liderança cansa os braços, não é assim? E a gente precisa de pessoas para segurar os braços, para que a guerra continue a ser vencida pelo Senhor Jesus. Que vocês possam ser essas pessoas que seguram os braços da sua liderança. Eu creio que coisas maiores e melhores Ele fará no meio de vocês. Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus capítulo 14, versículo 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos, então, recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, uma das frases mais lindas do Novo Testamento: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Uau. Senhor, te amamos. Que riqueza é ler essa redação de Mateus, que riqueza é ler esse texto, não inspirado por homens, mas inspirado por ti.
Essa palavra continua viva entre nós, por nós e apesar de nós, Pai. Fale com a tua igreja que aqui se reúne essa quarta-feira. Se o Senhor precisar exortar, exorte. Se o Senhor precisar consolar, console. Se o Senhor precisar edificar, edifique. Se o Senhor quiser também fazer as 3 coisas, fique bem à vontade. A gente veio aqui na casa do oleiro para sermos moldados pelo Senhor. Nós somos apenas caco de barro. Tu és o oleiro por excelência. Eis-nos aqui, para a glória e honra do teu nome. Amém. E graças a Deus. Eu acredito que tanto para o crente, quanto para o justo, quanto para o injusto, para o hebreu, para o judeu, para o samaritano, para o brasileiro, para o português, todos nós enfrentamos as nossas corriqueiras lutas da vida. O sol, ele pega o justo, ele também pega o injusto. A sombra tem hora que chega para o justo, também tem horas que chega para o injusto. Enfim, por melhor igreja que você frequente, não estamos blindados de nada. A gente pode fazer trocentas mil campanhas, a gente pode fazer o sinal da cruz, sinal do X, sinal das costas, o que você quiser fazer. Tem horas que o dia mal chega. Chegou para mim em 2008 com o meu pai, com 47 anos de idade, ele sofreu, pastor de igreja, ele sofreu um AVC, um AVC hemorrágico, deixando ele à beira da morte. Abriu a cabeça, tirou um pedaço do cérebro, porque o cérebro inchava muito, ou tirava uma parte do cérebro, ou ele ia morrer. Enfim, ficou um ano internado, foi um ano de muita luta, ele com 47 anos de idade, novo. Nós enfrentamos, hoje ele está bem, ele não morreu, ele está com seus 55 anos de idade, mas ele fala poucas palavras. Algumas frases que ele fala, Deus é Deus é Deus. A outra frase que ele fala é em nome de Jesus. Bem criativo, né, gente? E a outra frase que ele fala é amém. Então, tudo que ele vai pedir, se ele quer uma Coca-Cola, ele fala, em nome de Jesus. Aí a gente já entendeu. Não são línguas estranhas, mas a gente consegue entender que ele quer uma Coca-Cola. Se é uma Coca-Cola com feijoada, ele fala, em nome de Jesus, Deus é Deus é Deus. Se é com sobremesa, é em nome de Jesus, Deus é Deus é Deus. Amém. Então, assim, não falo isso para vocês ficarem com dó. Muito pelo contrário, falo isso para vocês orarem. Mas eu quero dizer com tudo isso é que meu pai era pastor, eu sou neto de pastor, sou bisneto de pastor, sou tataraneto de pastor, mas sou tataraneto de missionária. E assim, com todo o pedigree cristão, o dia mal chegou. Não tem bom, não tem ruim. O melhor dessas fases é saber que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Neste texto que a gente acabou de ler, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Tentem perceber essa cronologia. E logo após a multiplicação, enquanto Jesus se despedia da multidão, o texto diz que Jesus insistiu. Esse verbo aqui é quase que, lá no original, que empurrar. Sai daqui, galera. É insistir com veemência. Jesus, então, ele insiste para os discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar. No meio do trajeto, o texto diz que eles se deparam com uma grande ventania e, por consequência, uma instabilidade marítima, preocupando todos eles que estavam no barco. E o que mais deixa os discípulos meio que sem entender é porque Jesus insiste para eles irem no barco, mas Jesus não vai. Paralelamente, enquanto os discípulos estão no barco, Jesus, ele está no monte. Então, enquanto eles estão encarando os ventos, Jesus, ele está no monte. E enquanto os discípulos estão enfrentando essa agressividade dos ventos, e é óbvio que a possibilidade do barco ir a pique,
O texto diz que na alta madrugada, no meio do desespero daqueles homens, Jesus aparece andando sobre as águas. É óbvio que num primeiro momento eles não percebem que era Jesus. Muito pelo contrário, os barbados, os marmanjos, dizem, é fantasma! Jesus, entendendo e compreendendo o desespero deles, disse aquela voz, ou com aquela voz, que a gente sabe, os momentos de tensão, que voz é essa? E ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, sempre ele, reconhece a voz de Jesus. E de longe ele pede para ir ao encontro dele, e ele foi. Quando Pedro se liga na cena inédita e percebe onde ele estava, o texto relata que ele com muito medo começou a afundar e grita, salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão para ele, levantou e disse, oh, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou imediatamente, e aí é fácil, aí todos adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Antes de fazer uma aplicação, eu queria compartilhar com vocês alguns detalhes que eu encontro nesse texto. O primeiro detalhe que eu encontro foi perceber a incrível capacidade que Pedro teve de reconhecer a voz de Jesus naquele ambiente. Perceba que Jesus não disse, ô galera, se acalmem, sou eu, Jesus. Não, ele apenas disse, coragem, não tenham medo, sou eu. Enquanto todos achavam que era um fantasma, Pedro é o único que consegue detectar, vamos dizer assim, a voz de Jesus. Ou seja, mesmo com toda a agitação daquele mar, mesmo com toda a perturbação emocional e física, Pedro teve a sensibilidade de reconhecer o timbre da voz de Jesus quando ele disse, sou eu. Segundo detalhe que eu encontro, falando ainda de Pedro, é que muitos são extremamente críticos a ele, o acusando de ter tido pouca fé. Eu cansei de ver pregadores batendo no Pedro, dizendo, aí, precisa ter mais fé. Mas vocês já pararam para pensar que somente Pedro saiu do barco? Pedro ainda teve pouca fé, e os outros discípulos que não tiveram fé nenhuma, muito pelo contrário, compararam Jesus a um fantasma. Ou seja, somente Pedro teve a coragem necessária de ir contra a lei da gravidade e fazer o que ninguém até aquele momento tinha feito na história e dificilmente vai fazer. Terceiro detalhe é que mar conturbado para o judeu, se você perguntar para um judeu lá da Palestina, se você perguntar para ele o que significa, até hoje, tá? O que significa mar conturbado para o judeu, isso é sinônimo de caos. O que isso significa? Significa que quando Jesus aparece andando sobre as águas, essa cena estava ensinando para eles e para todos nós que ele, Jesus, não tem apenas poder para multiplicar pães e peixes, mas ele também tem poder de andar sobre qualquer tipo de caos existente na vida. E o melhor é que aqueles que focarem nele, aqueles que depositarem suas expectativas nele, mesmo que sejam com pouca fé, também estarão habilitados a andar sobre todos os caos que a vida proporcionar. Entendendo esse contexto, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro detalhe é que Deus não promete nos livrar dos caos da vida. Ele não promete nos livrar das rotas perigosas da vida. E às vezes é Ele que pede para a gente ir. Ele não promete nos livrar das catástrofes da vida. Ele não nos promete livrar dos AVCs da vida ou dos infartos da vida. Mas Ele promete nos livrar nos caos da vida. Nas rotas, não é das, é nas. O evangelho que a gente tem ouvido é um Deus que livra a gente das. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho que nos ensina que ele vai nos livrar nas. Infelizmente as pessoas estão indo na igreja para se blindarem do dia mau. Mas na Bíblia existe uma promessa que eu não ouço muito nos púlpitos, que diz assim,
no mundo tereis aflições. Você já viu algum pastor chegar no final do culto e falar: Deus abençoe vocês, e nessa semana vocês vão ter muitas aflições? Não, porque o nosso discurso é positivista. Eu não estou falando que a gente tem que ser negativo, eu estou falando que a gente precisa ser real. Que em nenhum momento Ele nos prometeu nos livrar das coisas, mas Ele nos prometeu nos livrar nas coisas. Em nenhum momento Ele nos livra das fornalhas, mas Ele nos livra nas fornalhas. Em nenhum momento Ele nos livra das covas, mas Ele nos livra nas covas. E aí você pergunta, por que Ele gosta de promover essas coisas? Segunda coisa. Segundo detalhe é que isso gera dependência. Eu estou com um filho de 6 anos e eu já estou ficando encabulado porque ele está crescendo, porque ele está se tornando cada vez mais independente. Isso está me dando raiva. Caramba, meu, antes ele precisava de mim para colocar meia, não precisa mais. Antes ele precisava de mim para tomar banho, ele não precisa mais. Isso dá raiva. É lógico que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E Deus, ele não quer perder a nossa dependência dele. Agora, se mantivermos o foco nele e não no caos, é aqui que está o detalhe do texto. Se em meio às ventanias da vida focarmos exclusivamente nele e não no ambiente, não nas pessoas. Se tivermos essa estrutura emocional e espiritual de saber lidar com o dia mal, até porque se a gente não tiver uma estrutura boa, se a gente não tiver uma pastoral cobrindo a gente, o nosso domínio próprio pode ir a pique e a gente vai começar a ver fantasma onde não tem. Conhece gente assim? Nem morreu, já quer comprar o lenço para enxugar a lágrima. Tem gente que antecipa fantasma aonde não é fantasma, é Deus. Eu gosto do texto de Joel, porque todo mundo pensa, aqueles que não lêem a Bíblia, todo mundo pensa que os gafanhotos da profecia de Joel são gafanhotos mandados pelo Satanás. Mas lá no final do livro de Joel está dizendo assim, ó, e eu, diz o Senhor, eu enviei o gafanhoto sobre vós. Por quê? Para vocês se tornarem mais dependentes de mim. Se conseguirmos ter uma estrutura para enxergar Ele, se tivermos estrutura para focarmos nele, Ele também nos dará poder para andar sobre caos. E é isso que a gente tem vivido lá na nossa família. Minha mãe, não é fácil para ninguém. Eu acredito que você conhece alguma pessoa enferma, talvez você que está aqui está enfermo. Porém, quando a gente foca em Jesus e não nas coisas, o caos não nos afunda. Eu gosto do Salmo 91. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. O caos não me afunda. Eu continuo olhando no Senhor. Gosto de Paulo. Eu prossigo, continuo olhando para Ele, o prêmio da soberana vocação. A minha oração é que a gente consiga, primeiro, ter sensibilidade de ouvir a voz dele nos ambientes conturbados. Porque às vezes ele não está na paz. Às vezes ele vai se apresentar para a gente no caos. Segundo é que a gente, no caos, possa ter a estrutura de falar, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que Tu és verdadeiramente aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu não temerei o dia mau. Que Deus nos encontre e a gente possa encontrá-lo nos momentos conturbados da vida. Minha oração é que a gente consiga
focar nele, mesmo quando todos falam, é fantasma. Eu me lembro dos amigos de Jó, quando todos dizem, meu, você está em pecado. Aí Jó fala, mano, de boa, não é possível, eu estou em pecado, meu, não tenho nem tempo para pecar. Não tenho mulher, não tenho... Mulher tem, né? Ela está meio atrapalhada, mas tem. Não tenho um cachorro, não tenho um papagaio, não tenho um filho, não tenho mais nada. Né? Como que eu não tenho nem tempo para pecar? Eu estou raspando telha na minha pele. Tá falando que eu estou pecando? Eu acho que o grande desafio não é lidar com o mar instável. O grande desafio é lidar com a galera no barco falando, é fantasma. Você sabe que é Jesus, você reconheceu que a voz é dele, tudo é ele. Aí tem uma galera dizendo, meu, é tudo barbado. Tem noção que é João, Tomé tudo bem, né? Mas dá um desconto. Mas assim, é João, é Judas, Judas também. Que galerinha que Jesus foi também discipular, hein? É fantasma, é fantasma, é fantasma, é fantasma, é fantasma, é fantasma. Meu, tem hora que se a gente dá ouvido lá, a gente chora e afunda. Mas essa galera que está dizendo que é fantasma, não vai ter a experiência que você está tendo de andar sobre caos. Porque depois que você volta para o barco, os mares se acalmam, o mar se acalma e os ventos se acalmam, aí é fácil dizer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O desafio é no meio do mar, a gente falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seja lá o tempo que você está passando na tua vida, seja lá um momento de conturbado, seja lá crise, porque agora a moda é crise. Quem dera se as nossas crises fossem só financeiras. Não teria em algum triplex dessa cidade alguém colocando uma arma na cabeça e acabando com a sua vida. Quem dera se os nossos problemas fossem só dinheiro. Seja lá quais forem os teus momentos de caos, saiba que aquele que te mandou ir para o caos é o mesmo que está vindo sobre o caos. E o melhor, se você focar nele você também vai andar sobre o caos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus te dê discernimento para entender quem é fantasma e quem não é. Que Deus te dê discernimento de entender que essa galera que está gritando aqui no teu ouvido é tudo um bando de medroso, que está com inveja de você ir para dentro do mar e eles não têm coragem. E mesmo que você tenha pouca fé, mesmo com pouca fé, olha, já pararam para pensar? Gente, eu tô lascado, porque eu acho que eu tenho fé. Se eu ir para uma piscina hoje, o que vai acontecer, gente? Se com pouca fé Pedro fez o que fez. Eu gosto daquele texto quando diz, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vem para cá. Aí você fala, o que é isso? Jesus tem fobia em ver monte? Não é isso? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que por mais densas que forem as suas lutas, como a pedra de um monte, se vocês tiverem fé, as coisas mais densas da vida, Ele vai transportar. Se focarmos a nossa vida nele, porque dele, por Ele e para Ele. Completa a frase, vai. Foca nele. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Para de ouvir a galera. Foca em quem você tem que focar, meu. Pastor, mas ele falou mal de mim. Ah, não. Você não quer que falem mal de você? Você é o santo do pau oco. Você é perfeito. Pastor, mas essa é a melhor, né? Aqui não tem crente assim, mas lá no Ipiranga tem. É assim, pastor, é só eu me levantar para fazer a obra de Deus que o diabo se levanta. É mesmo? E a proposta do diabo qual que é? Roubar, matar e... tem alguma coisa nova? Ei, maior é aquele que está vindo sobre o mar do que aquele que está na boca dos discípulos.
dentro do barco. Não foque nas pessoas. No sentido, você está entendendo o que eu quero dizer? No momento dos caos. Você tem que focar nas pessoas para você amar elas. Mas os momentos tensos, onde você pensar que você vai afundar. Hoje, com tudo que passou na nossa família, eu estou muito feliz. Eu estava com ele agora, antes de vir para cá, eu saí de casa, passei para ficar um pouquinho com ele. É difícil. Não é fácil, não. Pegar um marmanjo de 55 anos e ter que dar banho. Não é fácil. Ver uma pessoa que tinha até ontem muita saúde para pastorear uma igreja, ver falando Deus é Deus é Deus, em nome de Jesus. Ok, uma frase uma vez é bacana, mas há 8 anos ele fala a mesma coisa. É difícil. Mas não tem preço quando ele vai para a igreja, como hoje. E ele abraça uma pessoa que aceita Jesus. Esses dias não, né? Quase que de maneira rotineira, as pessoas que desejam ser membros da nossa igreja, eu tenho uma entrevista, e eu faço questão de dar essa entrevista, no máximo o meu co-pastor, e esses dias eu sempre pergunto, né? Eu falei, o que te fez vir para a DAI? Aí, o que eu espero? O ministério infantil, que a gente trata com bastante carinho lá, a pregação, a diaconia que tratou a gente bem. Mas assim, hoje, 70% das pessoas que ficam na nossa igreja, a resposta é a seguinte: eu estou na igreja por conta do abraço do teu pai. Ou seja, mesmo com todas as limitações dele, ele é uma pessoa extremamente ilimitada no Senhor Jesus. Hoje ele não consegue mais pregar. Ele não consegue mais, porque seria incoerente eu deixá-lo pregar falando 3 frases. Porém, Deus tem feito coisas maravilhosas. Quando ele ficou doente, os melhores amigos dele disseram, a igreja vai fechar. E quase fechou. Tínhamos 300 membros. De repente ficaram apenas 120 membros. Aí todo mundo olhou para todo mundo, e aí vai. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Meu pai, eu sou eu. Minha vida é outra. Eu canto, eu toco, eu sou produtor, não quero nem saber desse negócio. Vem. Vamos achar um outro pastor. Chama o Lucas lá, chama alguém. Mas não. Aí o presbitério se reuniu e falou o seguinte: ou é você, ou é você. O tempo passou, Deus abençoou. Hoje nós somos uma comunidade de 1.200 pessoas. Eu falo número, não é por conta do número, eu falo número porque atrás de um número tem uma vida, atrás de uma vida tem uma família, atrás de uma família tem uma igreja. Então, eu não entendia o caos. Eu não entendia porque Deus fez aquilo com a nossa igreja. Eu falo, pai, a igreja está minguando? Cadê as pessoas? O Senhor está nesse caos. Deixar meu pai numa cama, minha mãe chorando, minhas irmãs. E aí ele vai vindo, vai aí puxa um daqui e fala, porque se afogou. Puxa minha mãe daqui, porque você quase afogou. Puxa minhas irmãs daqui, porque se afogou. E aí vai puxando a igreja, vai puxando a igreja, vai puxando a igreja, vai puxando a igreja, puxando a igreja, puxando a igreja. E hoje a gente chega num culto e fala, verdadeiramente, ele realmente é o Filho de Deus. Amém. Posso orar por vocês? Será? Eu queria convidar aqui à frente, com a permissão dos pastores. Pode ser. Você que está vivendo um caos, que você está quase indo a pique. Você até saiu já do barco. Mas você está com uma sensação que não vai ter mais pé para você. Gostaria de te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente.
Se a igreja puder ficar de pé, eu agradeço. Aleluia. Se você está vendo fantasma onde não tem, sai do seu lugar e vem para cá. Posso clamar. Aleluia. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Se você precisa aceitar Jesus, ou se você precisa voltar para Jesus, eu também te convido a sair do seu lugar. Se você está tentando encontrar caminhos que vão te blindar das lutas, sinto lhe informar, o Evangelho não blinda ninguém. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Senhor, eu oro por essas vidas que aqui estão. Pai, tem horas que o Senhor nos manda para lugares que, olha, não estava na nossa programação. Seria tão bom se a gente subisse o monte com o Senhor, mas por que o Senhor nos leva para lugares tão desafiadores na vida? Eu sei, Pai, que é para aumentar a nossa fé. Senhor, e que no meio desses momentos de caos, de luta, de batalha, a gente não possa ouvir o que estão dizendo nas nossas costas, muito menos ver o que está debaixo dos nossos pés, mas que a gente possa continuar focado em Ti, porque quando a gente foca em Ti, não somente o Senhor anda no caos, mas nós também podemos andar em cima dos caos. Senhor, eu oro por famílias aqui, eu oro por pessoas que estão passando crises financeiras quilométricas, pessoas que estão passando crises na saúde, crises no coração, crises no sentimental, crises no psicológico, Pai, e talvez estão pensando que vão sucumbir, mas deixa eu falar, Senhor, deixa eu falar em Teu nome aqui, Senhor, e profetizar que eles não vão sucumbir nesse mar. Hoje o Senhor está estendendo as suas mãos poderosas e trazendo novamente para dentro do barco. E a única coisa que a gente vai fazer quando o dia bom vier novamente, a gente vai dizer, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Cuida da gente, Senhor. Cuida da gente, Senhor.
Cuida da gente, Senhor. Todo medo nós expulsamos em nome de Jesus. Toda a complexidade de ver fantasma onde não tem fantasma, de ver ciúmes ou de ver traição onde não tem traição, de ver coisas onde não tem coisa, Senhor, nós expulsamos do nosso coração agora, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor.